E agora a gente vai falar de direitos do trabalhador nesse final de ano. Falta uma semana para a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Por lei, as empresas e o poder público têm até o dia 30 para fazer esse pagamento da primeira parcela. A segunda sai mês que vem. Para entender melhor quais são os direitos dos trabalhadores quando o assunto é décimo, aqui com a gente a contadora Jaene Oliveira. Muito bom dia, bem-vinda ao Bom Dia RN. Obrigada. E já tem alguns detalhes que ao longo do ano muitos trabalhadores já vão esquecendo. Dá para adiantar a primeira parcela, mas o prazo limite é 30 de novembro. Essa parcela vem inteira, né, para começo de conversa. Até 30 de novembro deve ser pago o adiantamento. Ele deve ser pago entre 1º de fevereiro a 30 de novembro. E aí a última parcela, que é até 20 de dezembro. Isso. E nessa primeira parcela aí, que é como você disse, que é o adiantamento, Isso. não entram aí aqueles descontos trabalhistas, desconto de INSS, não entra agora não, É a né? parcela cheia, como diz, é a parcela sem os tributos para o empregado. Então, na segunda parcela, que ela vem um pouco menor, porque aí vai ter o desconto do INSS e o imposto de renda, dependendo do valor. Já deixa a gente antecipar uma coisa aqui para o trabalhador, que é o seguinte, você viu aí que a primeira parcela, por lei, tem que ser cheia, mas a empresa chegou lá e disse, tá apertado, deixa eu fazer o desconto logo agora. Pode não, Não né? pode, não pode. De jeito nenhum. Não pode, nesse caso não pode. No adiantamento ele não pode vir o desconto. A empresa pode, ou o poder público, né, que está aí com tanta dificuldade para fazer o pagamento, pode, por exemplo, adiantar, pagar tudo logo agora? Pode, ele pode pagar tudo até 30 de novembro. O que não pode ocorrer é deixar para pagar tudo até 20 de dezembro. Porque aí você vai estar ferindo os prazos já previstos na Constituição para pagamento. Então, assim, o governo tem calendários específicos, os governos e os municípios, geralmente, eles determinam. E o que não pode ocorrer é passar desse prazo. Não pode passar, olha só, em outras palavras é o seguinte, gente, essa parcela cheia de 30 de novembro tem que vir. Isso é inegociável, como você colocou, é constitucional. Não tem decreto, não tem projeto de lei que ultrapasse isso, não é constitucional. Isso. Caso esteja ocorrendo, tanto nas empresas quanto no próprio âmbito público, existem as categorias, os sindicatos da categoria que está apto para entrar nessa mediação e chegar à melhor forma, à melhor alternativa. A gente lembra aqui que a previsão do DIEESE, a medição estimativa do DIEESE para esse ano seria de injeção de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais na economia potiguar com o 13º salário. Só que o DIEESE não teve nem como fazer a conta de uma possível queda nessa injeção entre novembro e dezembro, porque o governo do estado e muitas prefeituras estão dizendo que ainda não sabem como vão pagar essa primeira parcela, como vão pagar a segunda parcela. A folha salarial do governo do estado hoje é de em torno de 420 milhões de reais por mês e você tem acompanhado aqui com a gente a dificuldade que o próprio governo tem para fechar essa folha salarial. Uma das alternativas, claro que já passou, mas está prevista em lei também, né, Jaene? Pode ser adiantado. Em que momentos pode ser adiantado o 13º? Antes do dia 30. A empresa pode escolher um outro calendário para pagamento que seja antes do dia 30, um exemplo, em 30 de junho eu vou pagar a todos os meus trabalhadores. Ou mesmo o empregado, ele pode solicitar em janeiro esse adiantamento nas férias e aí a empresa deve conceder. Caso contrário, ela é obrigada a conceder se houver a solicitação? Em não janeiro, é uma negociação. Não, já se ele previsto. pedir, tem que receber. Se ele pedir em janeiro, a empresa tem que pagar nas férias. Caso contrário, algumas empresas já têm essa política internamente de em cada 13º já pagar. Então, os funcionários já entram cientes dessa regra da empresa. Então, entende-se que é mais que até um benefício. Nas férias você está com seu valor e mais um pouco do 10º. Mas o empregado pode pedir para que não seja feito. Então, deixa eu colocar isso no nosso calendário aqui. Então, vamos lá. Primeiro, 30 de dezembro a gente tem a primeira parcela cheia, até 20 de dezembro, 30 de novembro, primeira parcela cheia. 20 de dezembro, a parcela com os descontos, o trabalhador INSS, imposto de renda, e o trabalhador em janeiro pode pedir o adiantamento já de 2017. Pode pedir o adiantamento para que seja feito dentro da programação das férias dele. É isso aí. Gente, tem uma primeira pergunta aqui. O Alexandre Sabino, do Solidade 2, na Zona Norte de Natal, quer saber se o pagamento do 13º salário pode influenciar no pagamento do salário do mês. Nesse caso, a empresa paga o 10º para cumprir a lei e esquece o atraso do salário. Isso pode acontecer?
Não deve acontecer, mas a gente sabe que na prática pode estar acontecendo sim. Então, uma coisa não tem relação com a outra. São duas verbas já previstas, o 13º já é previsto, já deve estar dentro do calendário de pagamento das empresas, assim como também o salário do empregado. Então, um valor sendo desembolsado não pode infringir no outro que ainda vai ser pago. Agora, bem interessante a pergunta dele, porque é a seguinte, a data de pagamento de cada empresa, por exemplo, tem gente que paga, empresa que paga até 30 do último dia do mês, Isso. o 5º dia útil do mês. Isso é definido em lei? Por exemplo, ela pode usar esse como argumento o pagamento do 10º para dizer, olha, eu pagava no dia 5, vou pagar agora dia 15. Isso é legal? O limite para pagamento do salário é até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, algumas empresas pagam sempre no dia 30. Invariavelmente, atrasou mais do que isso é atraso. Não, é atraso. Então, algumas empresas já pagam dia 30. No momento que eu pago sempre dia 30, eu criei ali um pré-requisito de pagamento. Todos os trabalhadores vão estar contando naquele dia 30 com valor. Inclusive com o 13º no dia 30 e o salário também no dia 30. Então, mexer nesse calendário, indiretamente você está mexendo sim no bolso do funcionário e ele pode realmente entrar em contato com o sindicato e criar meio que uma situação delicada para a empresa. Então, se já está estabelecido na sua empresa que o pagamento é até o dia 30, mesmo estando previsto que eu posso pagar até o 5º dia útil, caso ocorra alguma modificação, que seja negociada entre as partes, para não ter problema. Se torna um tipo de direito adquirido, essa data tradicional de pagamento. Tradicional. Quando eu especifico, minha empresa paga dia 30, todos vão contar com dia 30. Olha, tem mais uma pergunta aqui, Alexandre Silva, do Pitimbu, pergunta se pode parcelar o 10º em mais do que 2 vezes. Não pode. Não pode. Não, inegociável, não pode. Viu? São inegociável. duas Não, apertou, vou jogar aí para 3 vezes. Não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O adiantamento é a metade até o dia 30. Agora, você estava explicando, você falou aí em alguns momentos sobre a relação entre, isso vale tanto para empresas privadas quanto para governo, que talvez seja onde o bicho está pegando mais ainda, né? Governo do estado e prefeituras. Deu qualquer tipo de problema obrigatoriamente? Claro, o primeiro contato é com a empresa ou com o gestor público. Ou gestor público. A gente sabe que não resolveu público, o sindicato. Isso. Existem os sindicatos, as entidades representativas que estão ali para mediar essas negociações. Em último dos casos, a parte judicial pode entrar sim para dar amparo a esse direito. Agora, indo para a parte judicial, a gente sabe que se isso se transformar em um processo, o trabalhador pode acabar recebendo até mais do que aquilo que ficou sendo devido. Ele pode receber uma correção estabelecida pela Justiça ou realmente apenas o valor. A gente nunca sabe o que pode ocorrer na negociação judicial. Então, ele pode vir a demorar um pouco mais, porque no momento que eu entro na Justiça, pode ser que venha a demorar um pouco mais, mas que aí eu recebo com algumas correções previstas. Então, gente, inegociável. São 2 parcelas, prazo máximo para a primeira parcela 30, próximo dia 30, tem que vir cheia a parcela, preste atenção lá no seu contra-cheque, tem que vir cheia, porque os descontos acontecem só na segunda parcela, que é de 20 de dezembro. O governo, a prefeitura, a sua empresa pode até antecipar, não, paga tudo agora até 30 de novembro, mas não pode atrasar. Esse calendário é bem certinho aí. Gente, a gente conversou aqui com o Jaine Oliveira, que é contador, e tirou algumas dúvidas, até quebrando, de certa forma, alguns mitos, né, Jaine? Porque a gente, em situações normais, isso acontecia de uma maneira muito tranquila. Em ano de crise é que a gente começa a prestar atenção nesses detalhes com mais calma. A gente começa a ver que há um aperto maior para desembolso, e aí o assunto começa a vir mais à tona, não é verdade? É isso. Jaine Damasceno, que é contadora, muito obrigado pela gentileza. Um ótimo dia para você. Igualmente, obrigada.